Boa noite, meus queridos. Que bom estarmos juntos novamente nesse culto especial via internet. Quarta-feira, momento especial para orarmos ao Senhor, agradecer. E antes de começarmos com os pedidos e agradecimentos, vamos louvar ao nosso Deus com o hino 426 do Inário Adventista, No Jardim. É um hino maravilhoso e eu gostaria que você cantasse junto nesse momento tão especial. Eu fui ao jardim pregaçoso, aos primeiros raios celestes, pude então ouvir doce meiga voz, a voz gentil do Mestre. Que alegria sempre essa voz ouvir. Eu te amo, ó pecador, mesmo a morte lá sobre a cruz sofri, para ser o teu Salvador. Ouvi sua voz divina em acentos muito suaves, que falava-me com ternura igual à voz gentil das aves. Alegria sempre essa voz ouvir. Eu te amo, ó pecador, mesmo a morte lá sobre a cruz sofri, para ser o teu Salvador. Eu vibra junto à sua voz, a vibrante luta terrestre, e a viver inimigo atroz, quão bom ouvir o Mestre. Que alegria sempre essa voz ouvir. Eu te amo, ó pecador, mesmo a morte lá sobre a cruz sofri, para ser o teu Salvador. Que promessa maravilhosa que o Senhor faz a cada um de nós. Queremos nesse momento, então, louvar o nome dele através de uma oração. Vamos orar ao Senhor. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Queremos, ó Deus, a tua presença agora, nesse culto de oração. Que o Senhor esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, temos agora os nossos pedidos e agradecimentos. Quarta-feira, nas igrejas adventistas, nós separamos esse culto para podermos expor aos pés do Senhor todos os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, né? E temos a plena certeza que o Senhor está disposto a ouvir as nossas preces. Portanto, querido irmão, querida irmã, querido amigo que está nos assistindo nesse momento, eu gostaria que você parasse um pouquinho e elevasse a Deus todos os teus pedidos, coisas que talvez a gente não consiga resolver pelas nossas próprias forças e muitas vezes teimamos em resolver, quando Deus está disposto a nos dar aquilo que pedimos. Então, esse é o momento para pedirmos ao Senhor. Mas, por outro lado, nós também temos muito para agradecer a Deus. Deus tem sido muito bom para conosco. Veja quantas bênçãos Deus já
deu a você na sua vida. E eu quero ser mais objetivo no dia de hoje. Quantas bênçãos o Senhor concedeu a você? Então, tenho certeza que você e eu temos muito para agradecer a Deus. Portanto, nesse instante, vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer a Deus por tudo que Ele bondosamente nos concede. Senhor nosso Deus, muito, mas muito obrigado por tudo que bondosamente ganhamos do céu nesse dia. Muitas vezes não sabemos pedir e o Senhor nos dá bênçãos sem medida, muito melhores daquilo que sabemos pedir, porque o Senhor é bom e a sua bondade é para sempre. Por isso te louvamos, ó Deus, porque hoje tivemos o que comer em nossas casas. Nós tivemos o aconchego dos nossos familiares, nós tivemos o nosso trabalho, nós tivemos a certeza da salvação em Cristo Jesus. Talvez outros tenham mais agradecimentos. Foram livrados, quem sabe, de um acidente, foram agraciados com alguma bênção. Ó Deus, atende ou receba esses agradecimentos como um cheiro suave vindo do coração agradecido desse teu povo. Por outro lado, nós temos os nossos pedidos, temos pessoas enfermas, pessoas que estão no leito de dor, principalmente agora nessa pandemia do Covid-19, há pessoas internadas, pessoas ali nos respiradores. Por favor, ó Deus, se for da tua santa e bendita vontade, que logo elas possam sarar e voltar às suas atividades normais. Há pessoas, ó Deus, desempregadas. Em meio a essa pandemia, a dificuldade cresceu muito mais, mas elas confiam que o Senhor pode ajudá-las, que o Senhor pode conceder a elas um novo trabalho, um novo emprego. Por isso, ó Deus, te peço humildemente que venha estar com essas pessoas e atender os seus pedidos. Agora, ao abrirmos a tua palavra, ó Deus, dá-nos entendimento, compreensão e, acima de tudo, que possamos colocar em prática na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, né, irmãos? Como é bom sabermos que temos um Deus a quem nós podemos recorrer em meio às dificuldades que vivemos. O Senhor é bom para conosco. Nessa oportunidade, eu gostaria de traçar alguns poucos comentários sobre o que nós podemos e devemos fazer em nossos lares na questão do culto familiar, por exemplo, né? A Bíblia apresenta a importância do culto familiar na salvação de cada um dos seus membros. E na era patriarcal, amados irmãos, o personagem mais emblemático talvez seja ainda Abraão. A Bíblia o apresenta como amigo de Deus. E Abraão, ele tinha necessidade, notem, vital de cultuar ao Senhor todos os dias. Isso fazia parte da sua vida. Convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 12, verso 7. Abra aí a sua Bíblia, Gênesis, capítulo 12, verso 7. Eu vou abrir aqui a minha também. Gênesis, capítulo 12, verso 7. A palavra de Deus nos diz assim: apareceu o Senhor a Abrão, e esse lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Deus, ele fez uma promessa que aos olhos humanos era impossível. Como um homem na idade dele, e principalmente a mulher dele, numa idade avançadíssima, poderia ter, né, um filho, mas Deus prometeu. E agora, em gratidão, ele edifica um altar ao Senhor, né? Aqui é mencionado que o patriarca, após a ordem do Senhor de sair da sua terra e ir para um lugar
que Deus o mostraria denota, amados, confiança que ele possuía em seu amigo. Dos capítulos 12 até o capítulo 24 de Gênesis, são mencionados altares edificados por Abraão, por onde ele e sua família cultuavam ao Senhor. Patriarcas e Profetas, página 125. A irmã White nos diz: mas a verdadeira fé não devia extinguir-se. Deus sempre preservou um remanescente para o servir. Adão, Sete, Enoque, Matusalém, Noé, Sem, em linha ininterrupta, preservaram de época em época as preciosas revelações de sua vontade. O filho de Terá se tornou ordeiro desse sagrado depósito. A idolatria acenava-lhe de todo lado, mas em vão. Fiel entre os infiéis, incontaminado pela apostasia prevalecente, com perseverança, apegou-se ao culto do único verdadeiro Deus. Abraão, como diz aqui, a serva do Senhor, ele era rodeado de pessoas infiéis, mas ele permaneceu fiel ao Senhor. Que exemplo digno de ser imitado. Outro personagem, queridos irmãos, fantástico, foi Enoque. Em meio ao lamaçal de pecado que o mundo de sua época vivia, ele era tal como um lírio no lodo, porém exteriorizando pureza e fidelidade para com Deus. As raízes da sua fé atravessavam a lama do pecado e então sugavam da terra espiritual tudo que era de bom, tudo que era louvável ao Senhor. Então isso nos mostra, amados irmãos, que também nós vivemos num mundo cheio de lodo do pecado. Mas nós não precisamos e não devemos nos sujar com este lodo do pecado. As nossas raízes devem estar aprofundadas na palavra de Deus. É ali que encontraremos a verdadeira alegria em servir ao Senhor e sermos exemplos às pessoas. E a senhora White, comentando sobre esse personagem bíblico, também no Patriarcas e Profetas, página 85, ela diz assim: o andar de Enoque com Deus não foi em arrebatamento de sentidos ou visão, mas em todos os deveres da vida diária. Não se tornou um eremita, excluindo-se inteiramente do mundo, na família e suas relações com os homens, como esposo, como pai, como amigo, cidadão. Foi ele um servo do Senhor, constante e inabalável. Que exemplo fantástico de Enoque. E é tão interessante que a Bíblia diz que ele andou tão próximo a Deus. Ele foi uma pessoa tão fiel a Deus, mesmo vivendo naquela sociedade. E notem, ele não se esquivou da sociedade, ele não fugiu da sociedade. Não, ele permaneceu ali. Mas o seu exemplo foi tal, e o seu apego às coisas de Deus foi de uma maneira maravilhosa, que Deus, a Bíblia nos diz, que o tomou para si. Ele nem passou pela experiência da morte. Foi levado para o céu vivo. E com Deus hoje. Né? A igreja do Novo Testamento também experimentou as bênçãos do culto familiar. E isso fica muito claro lá, já no segundo capítulo de Atos, né, que essa igreja neotestamentária primitiva, ela era poderosa espiritualmente. Pegue novamente aí a sua Bíblia, eu vou pegar a minha aqui também, e abra em Atos capítulo 2, por favor. Atos capítulo 2, verso 46. Atos capítulo 2, verso 46. A palavra de Deus nos diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eles tinham algumas características muito singulares. A primeira é que eles viviam no templo. E isso nos chama a atenção, porque muitas vezes, né, amados irmãos, nós temos dificuldades
para estarmos sempre na igreja. Às vezes são os estudos, o trabalho, alguma outra coisa que nos impede muitas vezes de irmos à igreja. Mas aqui vem um exemplo importante para seguirmos. Porque se está na Bíblia, Deus deseja que assim a gente faça. Então, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, na medida do possível, faça todo o empenho para poder estar na igreja. Em época de pandemia, estamos assim confinados aos nossos lares. Mas temos a plena certeza que aonde estiver um ou dois reunidos, Deus lá estará. Mas assim que passar essa pandemia, queridos, e hoje eu estou me falando mais ao grupo de risco, né, que não podem ir à igreja, já que o governo ele autorizou a abertura das igrejas, mas com algumas limitações, a gente já sabe. Então eu estou falando para você que está em casa com essa dificuldade, não podendo ir à igreja, mas assim que passar, retorne à casa do Senhor. Né? Então esse é um dos pontos. Outra, eles repartiam tudo. Então, amados irmãos, eles estavam em constante koinonia, estavam ali prontos a ajudarem aos outros e louvarem o nome do Senhor. Como deveria ser então nós hoje, né, amados? Como nós poderíamos fazer hoje? Então, o Lar Adventista, irmãos, na página 317, nos diz algo que me chamou muita atenção e eu gostaria de repartir para vocês. Então, ela diz assim, ó, religião em família consiste em criar os filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Cada membro na família deve ser nutrido pelas lições de Cristo, e o interesse de cada alma deve ser estritamente guardado, a fim de que Satanás não engane e afaste com seduções para longe de Cristo. Esta é a norma que cada membro da família deve ter em vista alcançar. E devem estar determinados a não fracassar, nem se desanimar. E ela continua: quando os pais são diligentes e vigilantes em sua instrução e educam os filhos tendo em vista a glória de Deus, cooperam com Deus. E Deus coopera com eles na salvação da alma das crianças, por quem Cristo também morreu. Mais um outro texto desse mesmo livro, página 317. Tal como vos conduzis em vossa vida no lar, sois registrados nos livros do céu. Aquele que espera tornar-se um santo no céu deve primeiro tornar-se santo em sua própria família. Se os pais e as mães são fiéis cristãos em família, serão membros prestimosos da igreja e aí capazes de conduzir as atividades bem como na sociedade, segundo a maneira em que se conduz o que concerne a família. Então, eu abro um parênteses antes de continuar. Por que é que estamos vivendo uma sociedade tão hostil, tão rebelde? Porque em seus lares os filhos não são ensinados no temor do Senhor. Não há culto familiar. Continuando, pais, não permitais que vossa religião seja simplesmente uma profissão, mas sim uma realidade em sua vida. O culto, amados, no contexto do remanescente, é vital para a salvação da família. No tempo de perigo, queridos, em que vivemos, onde vislumbramos atônitos o desenrolar das coisas desse mundo, não nos resta outra saída a não ser lançar nossa vida e dos nossos queridos nas mãos do Senhor. E grande parte desse auxílio advém dos cultos familiares. Pode ter plena certeza disso. A senhora White, mais uma vez, ela declarou no Lar Adventista: bons lares, boas igrejas. Vou repetir: bons lares, boas igrejas. No refúgio de nossos lares, encontramos o limitivo espiritual do culto familiar. Alguns anos atrás, a Igreja
Adventista encomendou uma pesquisa sobre o culto doméstico. Infelizmente, o resultado foi catastrófico. Quase 90% das famílias adventistas pesquisadas faziam somente o pôr do sol, sendo que a metade nem sempre. E aí eu pergunto, né, como desejaremos ter uma igreja poderosa, uma família poderosa, se os nossos lares perecem espiritualmente por falta do que é mais importante para o seu fortalecimento, que é o culto familiar? Notou, queridos, o prejuízo, né? O prejuízo de não termos os nossos cultos familiares. Mas também, vocês puderam notar a bênção que é ter culto familiar em nossos lares. Por isso, amados, o meu apelo essa noite é que cada família do povo de Deus, né, esse povo remanescente, que vive nesse mundo tão frenético dia a dia, por favor, dê um espaço para o culto familiar. Se um dia, amados, queremos estar no céu juntamente com nossa família, nós devemos encarar isso com muita responsabilidade. Essa mudança de vida e aplicar ao nosso lar. Por isso, meu amado, minha amada, meus irmãos queridos, cultuemos ao Senhor em nossos lares. Principalmente agora, quando estamos aí tão confinados, que o Senhor nos abençoe e que nos dê essa bênção. Vamos encerrar esse tão abençoado culto cantando um hino. A letra nos chama a atenção. Mas vamos, ao cantar esse hino, pensar na letra e no que nós podemos, né, fazer para que haja uma mudança realmente em nossa vida. Que tempo já faz? 525 no nosso lar. Cantemos ao Senhor. Já faz e falaste com Deus, contando os segredos da alma. Que tempo já faz que oraste ao Senhor e de joelhos ouviste a voz. Que tempo já faz que não andas com Deus, deixando guiar tua vida. Meu amigo, quer ser, quer dar-te poder, tu precisas sentir seu amor. Que tempo já faz que ajoelhaste nas mãos, oraste ao teu Deus lá no céu. Que tempo já faz que o teu coração se apega aos pecados teus. Que tempo já faz que não falas de Deus, pregando a mensagem do Mestre. Meu amigo, quer ser, quer dar-te poder, implantar seu amor em teu ser. Que tempo já faz, né? Que nós oramos ao Senhor, abrimos a sua palavra, que façamos esse plano de voltarmos ao nosso Deus com todo o nosso coração. Que Deus te abençoe grandemente. Vamos orar. Bom Deus, bom Pai, muito, muito obrigado porque o Senhor esteve conosco. Queremos, ó Deus, retomar o altar da nossa família, culto familiar. Que o Senhor nos abençoe para isso. Que o Senhor nos dê capacidade para isso. Que, ó Deus, um dia, quando voltares a essa terra,
da tua misericórdia, salve a nossa família para o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Eu quero muito agradecer a oportunidade que tive nesta noite de estar aí com você e trazer essa singela mensagem, mas que ela possa falar ao teu coração e que possamos todos os dias estar mais perto do Senhor. Que Deus te abençoe e tenha você uma boa noite e até uma próxima. Amém. Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve a sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve a sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus